Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à TV Interação e ao Portal Hortolândia. Hoje estamos aqui com Daniel, o ativista. Seja muito bem-vindo, Daniel. É uma honra recebê-lo aqui na nossa cidade de Hortolândia, pelo portal e pela TV Interação. Muito obrigado, Amanda. É um grande prazer estar aqui atendendo a pedido de vocês. Pessoal, um prazer estar na cidade de Hortolândia. Pessoal muito bacana, tem me recebido muito bem. Estou um pouquinho mais cedo aqui. Os vizinhos aqui também são maravilhosos. Obrigado pela recepção. Nós que estamos muito felizes em recebê-lo. Vamos começar com a nossa pergunta clássica, Daniel. Quem é você? Bom, meu nome é Daniel Miguel, mais conhecido como Daniel Ativista. Sou um ativista político conservador, que trabalha em defesa da vida, da família. Também trabalho contra a pedofilia lá no Congresso Nacional. Faço parte de algumas frentes parlamentares que combate a pedofilia no Brasil. Tenho um trabalho desde os 13 anos de idade, já na Igreja Católica, com o Movimento Pro-Vida. Iniciamos ali, quando eu tinha 13, com o bispo Dom Manuel Pestana Filho, na cidade de Anápolis, estado de Goiás. E desde então, eu estou no ativismo, Pro-Vida. Não faço parte do Movimento Pro-Vida, mas trabalho pela vida no Brasil e no Congresso Nacional atualmente. Sim, você está no movimento. É um movimento? O Pro-Vidas é um movimento de apoio a mães, mulheres e pela vida, que defende e salva vidas de crianças. Tá. Esse movimento Pro-Vida é um movimento que você está atuando, pelo jeito, já há muito tempo, que já começou, já tem uma história aí, né? Sim. Na verdade, eu não faço parte do Pro-Vida. Sim. Quando o bispo Dom Manuel Pestana trouxe o nome Pro-Vida para o Brasil, quando se iniciou as campanhas contra o aborto no Brasil, eu tinha 13 anos de idade, eu era coroinha da Igreja Católica. Ali ele nos ensinava tudo que ele aprendeu ali em Roma, tudo contra o aborto. Ele dava pequenas palestras para nós, nos davam panfletos em italiano. Após a missa, nós íamos para as escolas e dávamos pequenas palestras de 5 a 10 minutos para as mães, à noite, período da noite, noturno. Entregávamos um panfleto ainda em italiano e já falava um pouquinho aquela tradução que ele nos ensinava, ou para não abortar, tentar não fazer nada contra a criança, defender a vida, por que defender a vida, que era um dom de Deus, e isso tudo foi feito lá desde o início. Com o passar dos anos, se formou alguns movimentos pelo Brasil, que é o Pro-Vida, está aí atuando em todo o território nacional, com algumas casas, ajudando milhares de mulheres e crianças por todo o país. Eu continuei, não fiz parte do movimento Pro-Vida, eu trabalho pela vida no Congresso Nacional, defendo ela em todas as circunstâncias, trabalho para que não seja aprovado o aborto em hora nenhuma no nosso país. Tenho trabalhado desde muito cedo lá e, graças a Deus, até hoje não foi aprovada a legalização do aborto no nosso Brasil. Você enxerga o aborto um problema de saúde pública? Eu enxergo o aborto de várias maneiras. Eu enxergo que o aborto é um assassinato, nada além disso. É um assassinato de bebês, de crianças. É o mesmo que deixar nascer e dar um tiro na cabeça. Simplesmente assim. É um ser humano que tem vida, que precisa de proteção, precisa de cuidados, precisa de amparo, precisa de amor, precisa de carinho. Independente de qualquer ato falho de pai, de mãe ou circunstâncias até mesmo de doença. A criança precisa ter vida. Se Deus deu o dom da vida, é para ela existir. Ela precisa ser cuidada, precisa ser amada, precisa ser protegida. Alguns países aqui da América mesmo, da América Latina, por exemplo, recentemente a Argentina aprovou a lei do aborto naquele país, entendendo que a mulher ela teria o direito de decidir sobre a vida dela, sobre o corpo dela, inclusive da criança nascer ou não. E no Brasil também há vários movimentos, inclusive recentemente no Congresso Nacional, algumas parlamentares, algumas deputadas federais, elas
entraram com esse assunto, foi rejeitado por algumas outras, não teve uma unanimidade entre as mulheres que estavam no parlamento, falando realmente sobre a futura legalização do aborto, que é uma luta de algumas mulheres, de algumas feministas que estão no Congresso. Em contrapartidas, elas alegam bastante sobre o direito à decisão sobre o próprio corpo. Tem até algumas que falam, se um homem parisse, certamente o aborto já teria sido legalizado no Brasil. E há aquelas que enxergam como de fato um problema de saúde pública, porque muitas mulheres, principalmente as mulheres mais pobres do nosso país, que não têm acesso a nenhum tipo de assistência, muitas vezes se veem desesperadas por ter sido abandonado pelos seus companheiros e acabam realizando esse aborto de forma ilegal em clínicas clandestinas e muitas vezes colocando até mesmo um fim da sua própria vida devido às condições que ali foram realizadas. Você acha, se hoje, no nosso país, tivesse uma assistência melhor, pautado de segurança, essa mulher talvez, provavelmente ela teria esse filho com segurança, inclusive na forma de alimentar, porque num ato de desespero, ela nem pensa, já vai, procura um método bastante prejudicial, inclusive até a própria saúde. Muito boa colocação. A Argentina é um país que a gente pode usar para ter uma noção do que vai acontecer com o Brasil, se isso acontecer. Antes da Argentina ficar do jeito que está hoje, foi-se aprovado leis como a do aborto lá. Quando se aprovou isso, se aprovou algumas outras leis na Argentina, se começou a se utilizar sempre assim, o comunismo ele vem com pequenos venenos, pequenas doses de venenos, até que a pessoa toma um frasco inteiro, né? A Argentina aconteceu a mesma coisa. Pequenas leis foram mudando, deram a oportunidade novamente para Cristina Kirchner, né? Que ela é realmente uma candidata de extrema esquerda, né? Elegeram um candidato também de extrema esquerda, e esses dois somados legalizaram, junto com o apoio do Congresso deles lá, a legalização de aborto, dentre outras coisas. Com isso, a Argentina foi destruída. A Argentina está sendo devastada por conta das políticas públicas adotadas pela esquerda que tem lá hoje. Hoje, os grandes empresários da Argentina abandonaram a Argentina. Grandes fábricas como Coca-Cola, montadoras de carro e tudo mais, abandonaram a Argentina e se encaminharam para o Brasil. Grandes empresários saíram da Argentina e estão abrindo seus negócios hoje em Santa Catarina. O pobre é sempre o último a sair, porque temos outro exemplo como a Venezuela. País totalmente, começou também da mesma forma, hoje está devastado. Hoje não tem nem cachorro para comer mais na Venezuela, acabou. O comunismo é isso. Começa com um aborto aqui, legalização de droga ali, quando vai ver é o prenúncio da destruição. E nada resta quando isso entra. O que falta hoje no Brasil, você colocou bem colocado, sobre clínicas, esse negócio, tudo isso é uma verdade, né? Infelizmente é uma verdade. O que falta para o nosso país hoje na verdade, educação. Essas meninas têm que ser preparadas desde o prezinho, né? Quando entra na escola, a ser ensinadas sobre isso. Antigamente, período de 1960, 1950, 40, 30, se pregavam isso nas escolas, se ensinavam que família era a peça fundamental de tudo, né? Que a família era o ponto de tudo na nossa vida, a fé e a religião. Quando havia isso, você não tinha tantos abortos naquele período, você não tinha nada disso. Você não tinha tanto estupro, você não tinha nada de droga, praticamente, você não tinha nada disso. Quando era se pregado coisas como isso, que é conservadorismo, né? Quando, em meados de 1980 para cá, começou essa liberação sexual, essa coisa toda, o Brasil começou a pagar o preço, porque uma onda de mulheres realmente começou a engravidar. Se tirou das escolas ensinamentos contra aborto, contra ter filho, essas coisas
que tem que se fazer para não ter filho, um planejamento familiar, isso tudo acabou. Hoje em dia, nas escolas, tudo é legal, é liberado, tudo, mas ninguém quer assumir a responsabilidade, né? Então, hoje nós pagamos o preço. São, como você mesma disse, são milhares de mulheres que, infelizmente, não tiveram essa educação, né? Deixam acontecer, não escolhe talvez a pessoa certa, ou acreditando na pessoa certa, acaba tendo um filho, ou acontece tudo aquilo que não é para acontecer. Infelizmente, acontece essa quantidade gigantesca de assassinato de criança em nosso Brasil por falta de educação, principalmente nas escolas, né? E também um pouco dos pais. Os pais precisam mais conversar com seus filhos. Os filhos precisam mais entender os seus pais, compreender e voltar a ter o sentido de família de novo. Senão vai continuar essa enxurrada de assassinato, né? São milhares e milhares de crianças sendo mortas todos os anos em nosso Brasil. É pior do que uma Segunda Guerra Mundial a quantidade de aborto realizada nesse país. Muitas mulheres dessas com pensamentos malucos, esquizofrênicos, não sei de onde, abortam simplesmente porque a outra amiga falou assim: é legal, você vai se libertar. E tem outras malucas até a níveis de faculdade, principalmente dentro de faculdade, que assassinam o próprio filho para poder comer o feto. Isso aí está comprovado, milhares de mulheres fazendo isso por conta de uma ideologia. Ideologia que nunca funcionou, nunca prestou, não tem país que deu certo, né? Quando você se refere às mulheres, inclusive da forma que elas abortam, para a mulher ficar grávida, ela não se engravida sozinha. Precisa de um homem para que isso seja realizado. Sim. E a gente fala muito do aborto, o aborto em si praticado pelas mulheres, mas o nosso país ele é recorde de homens que abortam em vida, que são aqueles homens que deixaram as mulheres, as suas namoradas, companheiras ou as ficantes grávidas sozinha. A partir do momento que ele descobre que ela está grávida, para ele, um homem, nessa sociedade estruturalmente machista que nós convivemos, e isso já é algo estrutural, eles saem, muitas vezes nem comentam com a família e acaba deixando aquela mulher sozinha e que acaba se encontrando num momento desesperador, talvez seria esse o motivo, não estou generalizando, mas falando sobre uma parte dessas mulheres, e acabam se sentindo muito sós porque esses homens abortaram já em vida, tanto que a gente tem aí um número de registros de muitas mães solos porque os pais abandonaram e só procuram muitos anos depois, às vezes nem procuram. Tem muitas crianças que cresceram e que nasceram sem saber ao menos quem é o pai. Como é que a gente faz para poder sanar isso no nosso país com tantos homens abandonando suas mulheres ou suas companheiras ou até mesmo alguém que namorou ou ficou sem assumir essa responsabilidade paterna? Bem colocado. Eu acredito, eu não acredito nesse caso no lance do machismo. Eu ainda volto a bater na tecla de que aquela educação dada tipo por nós pais, entendeu, para os nossos filhos, meu filho está aqui presente, relacionado à família. Sim. Se casa, optou pelaquela mulher, você assume, entendeu? Você assume, você cuida. É sua família, é parte de você. Você tem que fazer tudo por sua família, entendeu? Você tem que assumir seus filhos, você tem responsabilidades. Isso tem que ser maciçamente colocado na cabeça do jovem. Responsabilidade em assumir todos os problemas ou todas as coisas boas que faz na vida. Isso não está mais sendo feito. Sim. Então, eu acredito que não seja uma questão de machismo. Acho que mais irresponsabilidade por parte de homens, por parte de mulheres, né, que não querem mais assumir a responsabilidade por ter um filho. É muito bom, na hora lá, H virar os olhinhos. Mas tem a consequência. Sim. Né? Pode ser uma consequência boa, porque eu já vi muito político pelo Brasil onde eu ando que não teve pai, não conheceu o pai simplesmente abandonou, mas a criança, por cargas d'água, se tornou um bom político e está fazendo muito bem para muita gente hoje. Né, e trabalham também nesse negócio com famílias, né? Sim. Saindo um pouquinho agora do tema aborto, você não discursar sobre isso, falou um pouquinho sobre as drogas, inclusive de países que têm drogas legalizadas.
Nós vivemos num país onde o consumo de drogas também é gigante e nós não legalizamos as drogas. Tá, é um ponto que é bastante discutido, inclusive há comentários no Congresso sobre a legalização, existe a marcha aí da maconha, que não dá pra gente fingir que não conhece, que não sabe. Agora tem um outro adendo. Hoje, a pessoa que mais ganha dinheiro no nosso país são os traficantes. Eles ganham muito dinheiro porque eles têm um produto que vende sem pagar imposto. Então, é 100%. Ser traficante no Brasil é até 100% de lucro hoje em todas as demandas. Há um outro problema, é que a gente percebe que, normalmente, quem são presos no nosso país por utilizar drogas é sempre as pessoas que consomem essa droga. Às vezes, ela é encontrada com uma quantidade maior, outras vezes, ela acaba vendendo para autossustentar o seu próprio vício. Nós temos uma polícia que sabe aonde as bocas de fumo, que sabe quem são os traficantes e, no entanto, na hora de prender, acaba prendendo os laranjas, que é quem acaba ficando mais tempo dentro da penitenciária. E, em contrapartida, existe aí, que é uma verdadeira milícia, que seria a milícia da polícia, que é onde sabe quem é o traficante, mas acaba ganhando um valor X para não prender aquele traficante, mas quando o traficante não paga para a polícia acaba prendendo os laranjinhas, que é aquelas pessoas que vendem a droga. Você não acha que, se fosse legalizado a droga no nosso país, automaticamente, inclusive o Brasil, também ganharia com os traficantes pagando os impostos? Bom, eu vou colocar uma coisa para você. Hoje nós estamos nesse ponto porque lá atrás, de 2000 para cá, mudaram-se leis, acrescentaram-se outras leis, entendeu? Então, o traficante não vai preso. Sim. As leis que foram colocadas no Congresso Nacional é para prender o pequenininho. Sim. Entende? Então, nós estamos com problemas de leis no Brasil. E o traficante mesmo, quando ele vai, ele não fica preso. Sim. Entendeu? A lei beneficia o traficante. Esse é o problema. Esse é o ponto X da questão. Nós temos aí o André do Rap, saiu pela porta da frente batendo palma. Helicóptero com maconha. Autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. Né? Depois viram que cometeram o erro, mandaram prender de novo, não deu 10 horas depois, mandaram prender de novo, cadê o homem? Não tem. Nós temos um problema de lei no Brasil, um problema de lei grave. Eu acho que nós precisamos mudar leis de combate à droga, né? A droga não dá futuro para ninguém. Eu não vejo uma mãe de um drogado falando que o negócio é bom. Sim. Eu não vejo um pai de um drogado falando que o negócio é bom, uma mulher de um drogado falando que a coisa é boa. Então, só por isso eu falo que a droga não presta. Eu vi já famílias e convivo com famílias que tiveram tudo devastado por conta da droga. Se legaliza, ferrou. Olha o Uruguai. O Uruguai hoje está pedindo, pelo amor de Deus, legalizaram lá, pedindo pelo amor de Deus para tirar aquilo, porque acabou com o país. A quantidade de gente com esquizofrenia no Uruguai mais do que quadruplicou, porque a maconha causa, né, para quem tem predisposição, esquizofrenia, né? Ela causa vários danos, né, à saúde. E hoje nós todos sabemos que até essa que é vendida na rua, ela foi geneticamente modificada, adicionado vários produtos Sim. químicos e tantas outras coisas mais. Não é natural, como se dizia. Acabou esse negócio de natural, não existe mais, né? Então, assim, nós estamos vivendo uma epidemia, né? Você vai no centro de São Paulo, antigamente nós tínhamos uma Cracolândia no centro de São Paulo, hoje é toda esquina, né? Eu fui fazer vídeos para mim tentar ver o que podia ser feito, fui fazer uns estudos, o que dava para fazer, fiz um fórum de combate às drogas em Brasília, junto com o Ronaldo Laranjeiras e alguns artistas como Rafael Ilha, aquele Uissa. Sim. Pois é, a gente se reuniu, o professor Quirino, tá no Ministério, Edu Cabral, para debatermos a melhor forma, né, de lidar com um problema. E isso, todo mundo que passou por isso é unânime. O negócio é uma devastação. O que nós precisamos mudar hoje no Brasil é não deixar a legalização e mudar as leis.
Se isso não for mudado, vai acontecer conosco o que aconteceu com outros países aqui, Sim. né? Na América Latina. Porque a venda de droga no Brasil, se a gente parar para avaliar, a gente vai ver que é uma das coisas mais naturais que está acontecendo. Sim. A gente sabe onde tem uma boca, a gente sabe onde é que vende, todo mundo sabe, só que nós temos uma polícia que, por mais que defenda, a gente tem uma polícia bastante corrupta. E isso... Não é eu que estou dizendo, são as estatísticas, porque se investe muito pouco na polícia investigativa, se investe muito pouco no policial, tanto militar, quanto civil, quanto GM. Eles acabam, não estou dizendo que a maioria, porque a gente tem profissionais sérios em todos os locais, assim como a gente tem as laranjas podres em vários outros, mas a maioria deles acabam de uma forma até tendenciosa, e a gente, quando fala em milícia, a gente só pensa em Rio de Janeiro, mas existe milícia em todos os lugares inseridos no Brasil, inclusive grandes acordos feitos entre a polícia e o traficante para que esse livre comércio que a gente acha que é protegido seja de fato executado, seja de fato feito. Então você acha de fato que precisava de endurecer as leis para poder sanar toda essa dificuldade, para poder... Porque eu vejo que o crime organizado hoje, ele não é... A gente fala muito em crime organizado, e quando se pensa em crime organizado, pensa-se em favela, pensa-se na periferia. Eu realmente acho que os crimes organizados, de fato, estão nos grandes poderes. Porque esses caras que estão ocupando os grandes poderes, eles tiveram uma estrutura familiar, eles tiveram educação, eles tiveram escolaridade, eles, de fato, conseguem se auto-organizar, inclusive criar essas próprias leis para se autoproteger, enquanto eles se protegem. A camada de baixo que acha que é crime organizado, de fato, não é. Eu vou te falar uma coisa, se muda a lei, muda tudo. Tem países do mundo que a coisa estava tão perversa, esse negócio da droga, alguns adotaram pena de morte. Sim. Entendeu? Para esse tipo de crime. Quando se adotou isso, sanou o problema do país. Filipinas é um grande exemplo disso. Tenta entrar com droga lá pra você ver. Tem uma brasileira nossa que foi pra lá, mas já tá aqui no Brasil, viu? Ela entrou com uma malinha de droga, eu acompanhei o caso dela. Entrou com uma malinha de droga, foi presa, inclusive é da cidade de São Paulo. Ela teve um acompanhamento de um padre daqui da cidade de São Paulo, que ia todas as vezes, que ele já é da Filipinas, né, padre missionário, estava acompanhando, entrou ONU, deu um prejuízo danado, porque vai muita gente na defesa, conseguiram trazer de volta para o Brasil e está aqui solta em algum canto, fazendo o quê? Deu muita sorte, isso é inegável, deu muita sorte porque acabam executando as pessoas que vendem droga nesses países. Vamos mudar de assunto? Vamos. Daniel, ativista, é pré-candidato a deputado federal? Isso, aqui por São Paulo, né, pela região aqui de Valinhos, né, e em torno. Trabalhando muito, viu? Pré-candidato tem que andar, meu querido. Você tem que escutar todo mundo, né? Sim. Como eu estava te dizendo, estou com 20 anos de Congresso Nacional, nunca trabalhei para o Congresso Nacional, nunca fui deputado, nunca fui assessor de ninguém. Estou lá sempre trabalhando em prol dessas causas, vida, família, né, contra a pedofilia. A gente acabou abraçando outras pautas também, né, que entendemos que fosse bom, é bom para o Brasil, como a reforma da Previdência, que a gente conseguiu aprovar. Agora temos outras reformas tributárias, reforma política, reforma administrativa, que a ideia é ajudar a aprovar isso aí para o Brasil poder deslanchar. A reforma da Previdência foi boa para quem? A reforma da Previdência, ela ajudou o país a sair do caos anunciado, que seria em poucos anos. Sim. Tá? Lógico, nunca vai ser bom para 100% para a classe trabalhadora. Não, para alguém. A verdade, em nenhum lugar do mundo se tinha uma previdência tão fajuta como a nossa. Sim. Onde uma pessoa trabalha 15 anos somente já se aposenta. Isso é triste. Entendeu? Tem gente com 40 anos de idade, garoto forte, se aposentando.
Mas entendeu? não é triste a gente ter hoje, porque mexeu de fato com algumas pessoas, em especial com a classe trabalhadora. Porque a gente tem aí aquelas pessoas que morreram em combate, que os filhos hoje nunca trabalharam na vida, que continuam recebendo gordas e lindas pensões, que não se mexeu em nada disso. A gente tem também os nossos políticos, que aí é eleito 4 anos, depois elege mais 4 e já sai aposentados. Não mexeu com essas pessoas. Mexeram com o seu Zé, que ganha uma miséria, que trabalha de segunda a segunda e que estava esperando chegar lá aos seus 80 anos, 60 anos para se aposentar e, de fato, quando consegue, recebe ainda cada vez menos, que mal dá para comprar medicação. E as pessoas que mais recebem no nosso país continuam se aposentando facilmente, com pouco tempo de mandato. Não dá para comparar um cara que é eleito vereador numa cidade que mantém, principalmente nas cidades do interior, que normalmente vai se auto-perpetuando no poder e que já se aposenta com pouco tempo de cargo, e o senhor que constrói a cidade inteira, vamos falar de um pedreiro, que trabalha bastante, quando chega lá com seus 60 anos, 50 e pouco, mal consegue trabalhar porque está com a coluna estragada, está tudo precisando de uma estrutura maior do Estado, recebendo muito pouco. Então, essa aposentadoria, essa reforma trabalhista, eu não sei se eu estou errada, e por favor, me corrija, ainda mais você que estava na luta ali para que isso acontecesse, não privilegiou algumas classes em detrimento da outra? É muito bem colocado. Essa que você falou acho que você falou de militares. Sim, também. Os militares foram os que mais deram sua contribuição, né, para essa previdência, para essa nova previdência. Eles cortaram na própria carne, entendeu? Realmente foram os que mais deram, né, tudo que podiam, aumentaram o tempo possível, fizeram o que puderam fazer, fizeram. Foi a classe que mais, assim, se perdeu mesmo, assim, foi bem complexo para eles. Foi os militares, tá? Tiraram muito privilégio dos militares, seja Exército, Marinha, Aeronáutica e várias outras classes. O que muitos aí não gostaram foi principalmente o pessoal, os da anistia. Tá? Esses da anistia, que é a gente que nunca trabalhou na vida e diz que passou qualquer tipo de abuso em 1964, no período do regime militar. Esses aí que inventaram mentiras, e foram descobertas, que estavam recebendo. Tem uma mulher que está morando por incrível que pareça, acho que ela mora em Portugal. Essa mulher recebe mais de 50 mil reais. Sim. Entendeu? Inventou uma mentira, assim, sem tamanha, entendeu? Nunca se provou nada. No período do governo petista, era só falar que você sofreu tortura, você não precisa provar. Sofri tortura. Então você tem direito à anistia. Como essa, tem milhares, Brasil afora, recebendo para nunca trabalhar. Então, nunca trabalharam, nunca deram contribuição nenhuma para esse país. Estão recebendo salário astronômico. O que não é justo, a gente como essa, ou que nem vamos botar a dona Miriam Leitão, falar que foi torturada, foi colocada uma jiboia na sala, aquela mentiraiada toda, nunca se provou nada do que ela disse, está recebendo... pessoas como ela está recebendo salário gigantesco, enquanto um pobre, entendeu? Mal tem o que comer dentro de casa, recebendo quase nada. Muitos desses aí foram cortados, entendeu? E vão ser cortados até que se prove que realmente aconteceu o fato, entendeu? Alguma coisa concreta. Não adianta, no período do governo do PT, se escancarou a porta. O Brasil está pagando uma conta gigantesca. São milhares de pessoas que falam isso e está recebendo dinheiro, mas nunca provaram nada disso, entende? Essa classe aí, eles estão loucos, entendeu? Esse cara doido, porque o dinheiro era fácil, malucos. Então, essa classe aí realmente perdeu, e eu espero que perca tudo, tá? Espero que perca tudo. Eu não concordo com nada do que foi falado ali, foi mentido ali, foi inventado ali, excessos há de todos os lados, excessos por parte principalmente deles, né, com toda a porcaria, a atrocidade que eles fizeram nesse país. E ainda está recebendo por isso, é um absurdo. Tá? Que nem você disse, nós temos aí
tentamos equiparar para ficar uma reforma melhor. Infelizmente, não é por parte do governo federal, não é por parte da direita, do Congresso, que a reforma não ficou melhor. A reforma era para ter ficado melhor. Mas tem grupos dentro do Congresso Nacional, até uns de esquerda, outros do centrão mesmo, principalmente alguns de centro, que não ajudaram nesse sentido para que o negócio saísse perfeito. Porque quem aprova não é o governo federal. Sim. Quem aprova é o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que vai dizer sim ou não para as coisas. A direita no Congresso é mínima. Então, porque hoje pode colocar 15 deputados. Mas e o Centrão que está com o Bolsonaro, que não é pouca gente? O Centrão que está com o Bolsonaro, boa parte desses não estava naquele período. Você sabe disso. O Centrão foi agora, entendeu? Depois de muita conversa. Foi muitos acordos. Não tem acordo. Não teve acordos envolvendo Bolsonaro dinheiro, não que aceita, deu um escândalo. Bolsonaro não tem acordo com ninguém. Não faz acordo com ninguém. Se falar em acordo com o Bolsonaro, ele sai fora. Isso é prova. Isso aconteceu desde o início do governo federal e acontece agora. Ninguém tem coragem de chegar nele para falar de acordo. Então, porque eles vão receber ou não. Que a gente conversa. Se possível, seria bom. Porque ele gosta de dar entrevistas para pequenos produtores, pequenas TVs, ele não gosta de dar para grandes. Pequenos ele adora. Tá, então pronto, Daniel, traga o Bolsonaro aqui que a gente precisa ter um tete-a-tete. Se tiver oportunidade, com certeza eu indico. Me fala uma coisa, tu foi preso, o que aconteceu? Conta aqui pra gente, isso foi em 2020. Quero saber, Daniel, o que tu estava fazendo lá em Brasília? O que você falou, o que você fez para a STF para te levarem? Tá bom, hein? Eu quero saber. Conta aí para nós. Eu e toda a Hortolândia e todo mundo de Valinhos e quem estiver acompanhando essa entrevista tá louco para saber. Conte-me a sua versão. Bacana. Bom, gente, em meados de 2020, o Congresso Nacional estava com alguns processos de impeachment tentando retirar o presidente da República. Tá? Eles queriam destituir o Bolsonaro, sem nada para isso. Né? Não existia um processo de impeachment daquele que cabia realmente alguma coisa. Então não tinha o que fazer. Entendeu? Então começaram a se virar uma crescente dentro do Congresso para tentar derrubar o presidente da República. Eu vi tudo aquilo, estava lá, falei, vocês não vão derrubar e pronto. Simples assim. Nós elegemos um presidente no voto, na urna deles, entendeu? A vontade popular prevaleceu. E ela tem que ser respeitada. Poxa, se você não votou, mas seus parentes votaram, o Brasil inteiro votou, o colocou lá, é igual se fosse o outro tivesse sido eleito. A vontade popular tem que ser, né? Tem que ser respeitada. Entende? E acabou. Como não tinha porquê, nem como, nem fundamento, nem onde, não conseguiram nem apresentar, tentar derrubar assim no tapetão, como é que vai tirar alguém assim? Por quê? Cadê o motivo? Aonde? Sem apresentar motivo para isso? Porque eu não gosto do cara? Porque ele não está alinhado comigo? Quer fazer acordo, o Bolsonaro não quer? O senhor Rodrigo Maia foi o chefe dos acordos do Congresso Nacional. Entendeu? Tentou, não conseguiu. O Bolsonaro disse não, milhares de vezes, não faço acordo, não faço nada, nunca fez. Tentaram derrubar. Quando você seca a teta de gente que está acostumada a roubar dinheiro público, e todo mundo sabe o que acontece naquele Congresso Nacional, milhares de pessoas ali o dia inteiro só querendo dinheiro, quando você estanca, começa então o quê? A fase da abstinência. Sim. A abstinência levou eles a tentar derrubar o presidente da República. Eu disse não, entendeu? Iniciamos ali manifestações em apoio ao presidente da República. Foi isso. Era acampado? Existiam milhares de pessoas acampadas. Isso é que muita gente não entende. Começamos ali com 10 carreatas em Brasília. 10 carreatas, teve uma com 250 mil carros. Uau. Em defesa do Bolsonaro. Eu lá à frente. Entendeu? Puxando. Não adiantou, eles continuaram. Daí nós resolvemos, para ter mais efeito, mostrar o nosso total amor e carinho ao nosso presidente da República, ficando do lado do Palácio do Planalto, junto com o presidente da República. Nós vamos ficar aqui até esse negócio cessar. Nós vamos ficar aqui até o Bolsonaro ter
saber que ele pode dormir tranquilo e que não vai ser retirado da presidência da República. Nosso presidente é um cara honesto. Se tivesse alguma coisa contra ele, já teria aparecido desde 30 anos, né, na verdade, para cá, de vida pública. Se revirou tudo, não se achou nada. Entende? Então não tinha porquê. Nós ficamos lá, sim, todos nós acampados, o Brasil inteiro acampou ali. O Brasil inteiro, não foi... Quantos foram presos? No total, não sei, basicamente. Eu sei que hoje está preso o Roberto Jefferson, sim, ainda permanece preso, né? Estamos o Daniel Silveira com esse processo ele estava com mandado, escabroso, né? Eu nunca vi isso, uma aberração sem tamanho, o que está acontecendo com o Daniel Silveira, né? Roberto Jefferson, outro, porque manifestou sua opinião. Eu, ao contrário, eu nunca manifestei minha opinião em nada. Eu simplesmente estava ali para apoiar o meu presidente. Ficou quantos dias? Eu fiquei 1 ano e 12 dias. Uau, 1 ano e 12 dias? 1 ano e 12 dias. 1 ano e 12 dias. Saí em 2 de julho do ano passado. 1 ano e 12 dias no inquérito dos atos antidemocráticos. Quiseram transformar um ato democrático em favor da democracia, que era apoio ao presidente da República. E quem te apoiou nesse período aí que você ficou preso por conta... Me apoiou? Eu simplesmente, a minha família e poucos amigos ficaram sempre do meu lado, porque ninguém podia chegar perto de mim. Advogado? Não, tinha meu advogado, sim. Bolsonaro? Não tive contato com ninguém, nunca tive contato com ninguém em período de prisão. Eu me resguardei, fiquei com a minha família, com meus poucos amigos, não recebi repórter, não dei entrevista, não falei com ninguém, não recebi ninguém do governo federal, não recebi deputados, não quis conversar com ninguém. Eu preferi resguardar, manter aquele momento para pensar, estudar, refletir, estudar mais ainda sobre o Brasil, estudar tudo o que vinha acontecendo, me fortalecer, me preparar para adentrar o Congresso Nacional e realmente modificar todos os erros que eu tinha enxergado ao longo de todos esses anos que eu vi ali dentro. Estou preparado hoje em dia para chegar lá e ajudar o Brasil. Nesse período que você ficou, ainda que você não tenha tido nenhum contato, nem com o Bolsonaro, nem com a família dele que está no poder, os filhos dele, enfim, não só filhos, mas a gente sabe, tem outros membros da família que também ocupam o espaço. Você parou para avaliar e nem 1 minuto você se arrependeu? Não, quando você faz o que é certo, você defende uma causa nobre, defender uma pessoa honesta, é o mínimo que a gente pode fazer. Quando a gente começa a defender o que é errado, tem algo muito errado acontecendo no Brasil. Sim. Né? Enquanto a gente estiver defendendo algo certo, não tem que se arrepender, sabe? Eu quero que Deus me dê muitos anos de vida, porque tem muita coisa que precisa ser feita no Congresso Nacional. Mulheres precisam de leis boas para as mulheres. Eu enxergo milhares, tem muita coisa que eu aprendi ao longo do tempo, inclusive com a ministra Damares. Tem muita coisa boa que o Congresso pode fazer em prol da mulher brasileira e não se faz. Muita coisa boa para a criança brasileira não se faz, não é de interesse, né? Tem muita coisa boa para a família brasileira que pode ser feita e que modifica a vida de milhares de famílias em todo o Brasil, inclusive mudando esse negócio de quadro de uso de droga, de abuso, modifica tudo com pequenas coisas. E não se faz, não é de interesse. A sua ausência longe, né, na verdade, dos seus filhos e da sua esposa, isso não mudou nada nesse período? Você perdeu alguma coisa, lógico? Eu perdi tudo. Sim. Eu perdi até o apartamento que eu morava, eu cheguei a dormir, fiquei indigente dentro do meu condomínio, eu dormia embaixo da churrasqueira. Eu ficava ao relento, tinha dia que eu tinha o que comer, tinha dia que eu não tinha o que comer. Ninguém podia me visitar, ninguém podia estar comigo. Eu adoeci, peguei Covid, eu não pude nem ir no médico me tratar. Você ficou preso em casa? Em casa. Não pude sair de dentro de casa. Eu não podia ir na padaria comprar um pão. Tornozeleira? Tornozeleira eletrônica. Então eu era monitorado 24 horas por dia. Todos os meus passos, tudo que eu fazia, eu não podia sair de um cumbico. Perdi tudo que eu tinha. Emprego, tudo. Entendeu? Eu tinha contratos
com algumas empresas que eu prestava serviço, eu perdi tudo. Meu nome foi jogado na lama por algumas emissoras de TV com viés de esquerda. Tentaram me arrastar. Eu tenho um nome de luta, uma vida inteira em prol da vida, em prol da família, fazendo coisas boas para o meu país. Eu nunca fiz nada de errado na minha vida. Trabalhei desde pequeno pela família brasileira. Nunca. Hoje, se você perguntar se meu pai estivesse vivo, eu tenho certeza. O meu tio, hoje, ele, que eu chamo de pai, ele fala: eu tenho orgulho de você. Entende? Uma mágoa? Não, graças a Deus não. Tudo aqui em mim é bem resolvido, tem luz dentro de mim. Eu vejo, que bom. Eu sinto bem, eu sinto paz. Que sinto bom. Paz, Como pré-candidato a deputado federal, queria que você falasse um pouquinho do que você vê na educação, na saúde. Vamos começar por esses dois, educação, saúde. Em sequência, se você puder falar um pouquinho sobre a segurança pública, que eu acho que é isso que o povo está clamando agora, saúde, educação e segurança pública, seria incrível, por favor. E depois, uma outra pergunta. Há muita fala que Bolsonaro é inimigo da educação. Aqui em Campinas, não sei se é do seu conhecimento, mas acho que amanhã vai ter um ato, porque o Instituto Federal da cidade de Campinas foi cortada verbas dele, provavelmente ele não se autossustenta. Então, há um risco gigante do Instituto Federal de Campinas ser fechado. Gente, essa entrevista vai passar dia 14, mas a gente está falando hoje, que é dia 31, e está programado isso para amanhã. Então, primeiro, as suas pautas como nosso pré-candidato a deputado federal, e depois como que você vê essa fala que está tendo que Bolsonaro é inimigo da educação. Muito bom você colocar. Vamos falar sobre educação. Educação, nós temos que entender uma coisa. A educação, ela foi tomada, né, por um partido político. Ela foi tomada, a educação no Brasil inteiro, ela foi tomada por um partido político com viés de tornar os nossos jovens todos militantes, né? Hoje em dia, você olha para as escolas, você vê uma faculdade, você vai lá, você fica assombrado. Realmente é espantoso. Nós somos a pior educação da América Latina e começamos a subir agora, de 3 anos para cá, né? Porque está se fazendo alguma coisa. A educação Paulo Freire acabou com o nosso país. Esse negócio de criança não bombar mais, não existe em lugar nenhum do mundo, entende? A educação brasileira, ela foi para o fundo do poço. Se prega tudo nas escolas, menos matemática, português. Você pega jovens aí terminando o 2º grau, mal sabendo ler e escrever. É fato. Priorou fazer uma regra de 3 simples, básica, composta, não sabe. De 1997 para cá, piorou. Foi o período que mais a educação brasileira se afundou, né? As faculdades, universidades foram mudando a sua cara, foram mudando o seu jeito, e hoje nós temos milhares de gente se formando e realmente não entendendo nada da profissão. Advogados que não entendem de lei. Olha, não vou nem dizer o nome. Dali você já entendeu. Pois é, então assim, você vê até médicos se formando não sabendo, administrando remédios que não tem nada a ver com, você sabe da área, né? Nós temos professores que não sabem dar aula, né? Nós temos arquitetos que não sabem nada de arquitetura, engenheiros que não sabem construir uma casa ou um prédio. Eu acho que é a pior fase que o Brasil está enfrentando, tá? A educação. E também, além de ser a pior fase, também é o maior desafio para o governo Bolsonaro. É difícil você, vou te falar que é a verdade, tá? É difícil você querer mudar um negócio já tomado, já dominado, tá, pela esquerda. Nós temos um ministério lotado de pessoas com viés de esquerda, concursados, pessoas que não podem ser trocadas, que não deixam o negócio evoluir. Nós temos uma esquerda no Brasil inteiro, que praticamente está dentro da escola e está dentro da faculdade, que não quer que o sistema seja mudado. Diretores de universidades que não querem que o sistema seja mudado porque eles são beneficiados com tudo isso. Entende? É tudo de errado. Tudo de errado. Que estamos tentando, sim, tentando de todas as formas. Já melhoramos bastante.
mas estamos tentando de todas as formas possíveis vencer essa barreira. Mas é um concurso público, por que o pessoal de direita não passa nesses concursos? Na verdade, teve alguns períodos da história que não houve concurso público, né? As pessoas simplesmente entravam, essas pessoas estão lá, tá? Período do PT no governo, muitas entraram facilmente, entendeu? Não saem de lá. Mas quando é um serviço público que não tem um processo seletivo ou que não tem um... Hoje tem. Sim, mas se não tem um processo seletivo ou se não tem um concurso público e essas pessoas estão ocupando um espaço público sem ter feito nenhum tipo de processo seletivo, não é aqueles lances de contrato nulo onde precisa ser revisto e é possível ser refeito prova. Falo isso porque a Universidade Estadual de Campinas, há um tempo atrás, a Unicamp não se fazia concurso para os profissionais entrar. E uns 10 anos aproximadamente, teve uma denúncia e a universidade foi obrigada a abrir processo seletivo para contratar todo mundo. Inclusive, alguns funcionários antigos que não passaram nesse processo foram demitidos e falam-se do que o contrato é nulo, tanto que perdeu todos os direitos que tinha antes da prova. Então, não seria um meio de avaliar isso e verificar isso? Isso está sendo feito, milhares de casos em todo o Brasil, muitos já foram demitidos. Hoje em dia, para se entrar no governo federal, é o sistema mais complexo que tem. Hoje em dia é tudo por meritocracia, Sim. É por currículo, é por contratação, é por concurso. Não era assim. Sim. Eu vou te ser sério, se eu dizer aqui, isso é mentira. Mas Brasília era assim. O cara que era o diretor da coisa era um analfabeto. O secretário dele era o cara que entendia. O idiota, o burro que tomava conta das coisas, recebia um salário astronômico. Repartia com o partido, entendeu? Enquanto o cara que entendia da coisa, o técnico que entendia da coisa, recebia um salário pequeno. Hoje em dia isso tudo foi limpado. Hoje, para você ter algum cargo no governo federal, meritocracia, concurso público. Hoje realmente o negócio está funcionando. Mas passou-se esses anos todos, entendeu? Acontecendo isso no governo federal. Isso não é um problema do governo agora, isso é um problema Sim. que veio, nós herdamos, está tentando ser sanado, melhorou bastante, milhares já foram demitidos, tirados de circulação ali das entranhas, entendeu? Não existe, mas ainda tem gente lá dentro que não deixa esse país andar. O Congresso Nacional também não ajuda, entendeu? Fazendo leis e coisas para que o país também possa mudar na área da educação, tá? Precisamos hoje fazer novas políticas e eu vejo hoje a melhor forma para se mudar a educação é um Congresso forte. Não é só mudar o ministro da Educação. Sim. Tá? Porque aqui, você colocou tirando verba daqui, tirando verba dali. Tá. Por que tira a verba, às vezes, daqui ou faz algum remanejamento? Porque lá no próprio Congresso Nacional, alguns deputados, com outro viés ideológico, querem ferrar o governo federal. Para isso, eles aprovam, tipo assim, aprovam coisas mirabolantes, vão botar, sei lá, 200 bilhões ali para a caixa d'água que nem precisa. Sim. Entendeu? E o governo federal é obrigado a acatar, vai lá, por mais que diga não, volta para o Congresso vai à prova. Enforca, estrangula todo o governo executivo, o executivo. Ele é obrigado a cumprir. Sim. Por causa do Congresso Nacional. De onde que vai tirar dinheiro para bancar isso aí? Sendo que nós já estamos enforcados. Entende? Todas as áreas, uma hora vai ser obrigado a tirar de uma área daqui, uma dali, fazer remanejamento aqui e ali, para suprir o erro de alguns deputados do Congresso Nacional que vai à pronta fazendo isso aí com o nosso país. Saúde pública. Saúde. A saúde pública, nós temos um sistema hoje que é invejável, é um sistema bom, que é o SUS. Tá? O SUS é um sistema que o mundo inteiro inveja, né? Porém, precisamos ainda de muita coisa para mudar. No SUS, hoje em dia, nós precisamos de realmente pessoas que tenham, como é que se fala? Instrução para poder não deixar acontecer as corrupções que vêm acontecendo no nosso Brasil. Não adianta você destinar milhares em verbas para uma cidade e saber que esse dinheiro não vai chegar lá no pobre. O pobre é que paga a conta. Entende? Nós tivemos agora essa pandemia, onde todas as cidades receberam milhares de reais. Milhares. Dá para se construir hospitais. Tem uma cidade aqui do lado, próxima, que a verba destinada para ela é para 4 hospitais gigantescos.
não se comprou nem kit para fazer exame. Entende? Para onde foi parar esse dinheiro? Entende? É uma sangria. É o que falta? Sim, de vereadores. Os vereadores que fiscalizam o prefeito, né? Agora, quando os vereadores estão envolvidos com o prefeito, que nem o caso do Guarujá, vamos colocar, prefeito lá é o médico, né? Tá lá, tornozeleira eletrônica. A Câmara de Vereadores todos envolvida com ele, investigado pela PF. E aí, sumiu milhares, foi mandado dinheiro para aquela cidade que não acaba mais. Aquilo ali é um poço sem fundo, entende? Sim. Governo de esquerda. E aí, aonde foi parar o dinheiro? Não se construiu nada, o Guarujá não tem um hospital. Aí tem um deputado que pegou, foi lá e fez um hospital público. Na hora de inaugurar, botou público privado, deixando o pobre lá de fora. E aí? Você entende? Não adianta você meter dinheiro, você enfiar verba. Se não houver, assim, vereadores também que têm um compromisso com a população. Vereador, ele faz uma diferença, ninguém imagina, mas faz uma diferença gigantesca na hora da fiscalização do dinheiro público. E esses vereadores, hoje, infelizmente, em algumas cidades hoje em dia, tá aí. Tá junto com o prefeito, trabalhando junto pelo grupo, entendeu? Aonde quem paga é o pobre. Sempre, né? Sempre. Segurança pública. Segurança pública. Para mim... Vou tomar um pouquinho d'água. Por favor. Segurança pública nossa... Vamos falar do Estado de São Paulo. Nós temos ótimos profissionais, uma polícia muito boa, mas nós temos hoje em dia uma falta de como é que se fala? Uma falta de melhores salários para a polícia. Né? Policial em São Paulo ganha mixaria em vista de um policial de Brasília. Tá? Você pega um corpo de bombeiro também de Brasília e pega um corpo de um bombeiro daqui de São Paulo, o salário é uma discrepância. A diferença entre um e o outro para exercer a mesma função, a diferença salarial é gigantesca. Então isso... Eu tenho um plano para mim que seria bem melhor, eu não sei se vai ser fácil aprovar ou não. Sim. Entende? Eu não quero falar sobre isso aqui agora, mas eu tenho uma solução para isso, que eu acho que resolve praticamente todo o problema de todas as polícias, não só a civil, militar, mas também da federal, para o nosso país. Tá? O policial nosso precisa ser valorizado, tá? Ele precisa ter garantia que possa sair, voltar de casa, ter garantia de que possa exercer sua profissão. Né? Hoje em dia, se você pega, bandido está te matando. O policial não pode revidar. Se revidar, o policial é vagabundo, o policial que não presta. Mas o cara, na hora de subir no morro, ele vai trocar tiro com o bandido. Tem gente que quer que ele leve uma flor. Você acha que bandido vai... Bandido, quando vê polícia, mata. Entende? Traficante, quando vê polícia, mata. E a família do policial? Sabe que ele vai trabalhar, mas não sabe se ele vai voltar. Sim. Toda mãe sabe disso. É uma profissão muito arriscada mesmo, principalmente no estado de São Paulo, para se ganhar tão pouco. Policial militar, né, policial civil, e precisa ser valorizado. Precisa de mais curso, precisa de mais formação. Eu acho que dá para se fazer muita coisa, mas a gente precisa de um governador também, de vários governadores que queiram também mexer e tocar nisso aí. Hoje, para você ver, estão tentando acabar com a polícia militar no estado de São Paulo. Sim, então, você criando desmilitarização. Né? Isso é péssimo, porque você acaba contratando uma terceira força, por exemplo, ou outras forças que não entendem do problema e não vão saber revidar a altura, no caso de um sequestro de várias pessoas. Isso que entende dessas coisas é a polícia militar. A gente tem uma polícia bem treinada? A polícia, ela faz tudo que ela pode, tá? Ela recebe curso, ela recebe orientação, mas eu acho que com mais investimento a nossa polícia vai poder mais, tá? Sim, até porque falta até auxílio psicológico para a polícia. Hoje a polícia do Brasil é a polícia que mais mata, mas também a polícia que mais morre. E muitas vezes quem fica desassistido é a própria família do policial. Então é importante, de fato, investir na polícia do nosso país, mas que seja uma polícia mais
humanizada. Recentemente a gente viu aquele escândalo que aconteceu do homem que foi preso, foi colocado no porta-mala e acabou morrendo asfixiado. E é uma fatalidade que normalmente tem endereços certos, que já é uma discussão que é feita no nosso país. Então é necessário, de fato, a nossa polícia ter um preparo psicológico, mas para isso ela precisa ter esse auxílio, porque o policial ganha tão pouco que não dá para ele ficar só utilizando o psicólogo da instituição, e ele também não vai ter dinheiro para poder pagar um externo, e nem tem tempo para isso, porque a nossa polícia também tem uma sobrecarga de trabalho gigante. Então precisa, de fato, ser revisto a vida e a forma e o salário desses nossos policiais. Tá chegando ao fim a nossa entrevista. Tem que provar uma coisa, excludente licitude. Sim. Lá no Congresso Nacional, para o policial poder trabalhar em paz. Uau. Porque senão fica difícil. Se você não poder se defender, fica complicado. Excludente licitude hoje é a coisa principal para a polícia, que precisa ser aprovada urgentemente, entendeu? Até para a defesa, para o policial poder ficar vivo. Sim. Porque se... O policial não pode pensar 2 vezes antes de dar um tiro, ou 3, 4 vezes antes de dar um tiro. E hoje já não pode, né? Tem que pensar bem, porque ele não sabe o que está acontecendo, o que está sendo filmado, o que vai acontecer. Então, assim, tem que ser aprovado. Precisa ser aprovado. Polícia Policial precisa de respeito, precisa de bom salário, bom treinamento. Eu tenho uma fórmula para isso. Mas não quer contar pra gente, então pronto, vai ficar para um segundo momento, quando você oficialmente for candidato, porque agora você é o nosso pré-candidato. Obrigado. E eu preciso saber o que você acha aí, que se vai ser derby Lula versus Bolsonaro, ou você acha que não vai ser, se você acha que ele de fato vai ganhar nesse primeiro turno, que nem diz algumas pesquisas, ou você acha que é tudo furada, não sei, quero te ouvir. Eu sou bem sincero para você, eu não penso com emoção porque eu sou bolsonarista, não. Eu te falo o que você pode ver na rua. Né? Sim. Eu acho que a rua fala por si só. Bolsonaro saiu na rua, você vê. Eu chamo de data povo. Eu não acredito em data folha. Essas coisas, porque em 2018 ele perdia até para mais de erro. Sim. Né? No segundo turno perdia para todo mundo. O que aconteceu foi o contrário. Esse ano começaram de novo e aquela mesma história, parece que não aprenderam. Bolsonaro sai na rua, bom, passou-se aqui para até Campinas, milhares. Sim. Então, eu acho que vai ser no primeiro turno. Só por conta desse data povo, eu acho que é o termômetro da campanha. Você não acha que Bolsonaro ele é o maior divulgador do Lula? Desde o primeiro dia, até antes mesmo da eleição, ele já falava em Lula e permanece falando até agora? O Lula, ele precisa ser preso. O Lula, ele precisa ser encarcerado, preso, e ser tomado todo o dinheiro dele, que ele devolva, todo ele, a família dele, todo o dinheiro que esse pessoal pegou, tá? Que eles meteram a mão na cara dura do povo brasileiro. Nós estamos com a dívida de 5 trilhões de reais dos absurdos que ele deixou para nós, tá? É astronômico. Quando o governo federal começa as investigações dentro de ministério, dentro de órgãos, se descobre cada coisa. No BNDES, então, nós não temos um porto, temos o Porto de Santos, mas era para ter vários portos aqui no Brasil. O cara, em vez de construir um porto aqui, vai construir um porto em Cuba com seu dinheiro. Você passando dificuldade aqui, você pagando para ter um porto para lá. Aonde nós vamos parar? E a garantia disso foi charuto. Eu até vi uma matéria sua que você está perguntando se ele está fumando charuto. Está fumando charuto? Eu vi olha, algo referente tá lá, a isso. Isso está no papel do BNDES, realmente é fato. Está lá. Por que grandes apoiadores de Bolsonaro deixou o Bolsonaro? Deixou o Bolsonaro? Na verdade, não é deixou o Bolsonaro. Na verdade, é o seguinte... Tem muita gente que espera a política do toma lá da cá. Esperaram isso do Bolsonaro. Você acha que esse foi um caso do Moro? Eu acho, não, tenho certeza. Foi o caso do Moro, foi o caso da Joyce, foi o caso do Frota. Olha que pé da situação, eu não sei onde é que esse pessoal estava com a cabeça de achar que um ator pornô, de repente, virou um... Mas estava abraçado com o Bolsonaro durante toda a eleição. Enganou legal, entendeu? O que se espera vindo de um cara escroto como Alexandre Frota? Entende? O que você espera de uma Joyce Heisman? Entende? Você acha que Bolsonaro foi inocente, então, de confiar nessas pessoas? A gente sempre dá o benefício da dúvida.
para as pessoas. A gente espera o melhor de todo mundo. Nós esperamos que as pessoas sejam honestas. O brasileiro tem um coração do tamanho do meio mundo. Ele sempre espera que realmente as pessoas sejam honestas. Sim. Mas até a única agora, não é por nada, mas a única pessoa que até por vias de fato, de documentação e tudo é honesta é o presidente Bolsonaro. O resto está tudo aí. Você acha que Bolsonaro erra quando coloca todas as fichas nos filhos? Nos filhos, eu não vejo ele botando ficha em ninguém. Ele confia muito nos filhos dele. Os filhos dele são parecidos com ele. No caso, o Eduardo Bolsonaro. É um cara que segue os passos do pai. Sim. Entendeu? Totalmente família, tem as mesmas causas, luta pelas mesmas coisas, trabalha em prol do mesmo que é o Brasil. Nós temos o Carlos, que é um grande homem que odeia coisa errada, entendeu? O Carlos é um cara que defende muito o pai, porque conhece bem o pai que tem. O Bolsonaro é um cara muito simples, simplesão. Você quer encontrar o Bolsonaro? Vai no boteco da tua esquina, que ele está lá batendo papo com o pobre. Ele gosta disso. Ele não gosta de sentar na mesa com um rico. Se for na casa de alguém, ele não, se vê um talher muito rico, ele já não se sente bem, nem vai. Ele gosta de estar com o pobre, sentir cheio de pobre, estar no meio do pobre. Está ali, sempre foi pobre. A vida dele toda, você pode pegar, foi do lado das pessoas mais humildes. Em Brasília, enquanto todo mundo comia no Congresso Nacional, comida cara, aquelas coisas todas, tem um pé sujo lá do alemão, lá na Vila Planalto, R$15, naquela época era R$10. Você gostava de mandar pegar meu Bitex lá todo dia. É o cara mais humilde que eu conheço. Entendeu? Apesar de ser duro, assim, e tudo, porque gosta de tudo certo. Se for coisa errada para ele, ele vai te dar uma. Para nossa última pergunta, o que move o Daniel Miguel, o Daniel ativista na política nos dias de hoje, depois de ter passado tudo que passou? Meu filhão ali, ó. Ele e meus outros dois, entendeu? É o que me move. Eu quero um futuro bom para eles. Espero ser um exemplo de pai. Estou fazendo tudo para ser um exemplo de pai. Às vezes até me culpo um pouco porque eles ficam muito só, sabe? Esse período de eleição agora é bem difícil, né? O Rafael está comigo aqui. Às vezes, né, a gente quase se vê. Eu tenho que estar viajando, eu tenho que estar conversando com a população, eu tenho que ter que ver os anseios do povo, tenho que ver o que eu preciso mudar, o que eu tenho que trazer, o que eu tenho que aprovar, entendeu? Onde é que está apertando o negócio, o que dá para levar para lá para a gente correr atrás. Sim. Né? E eles me movem. Manda um recado aqui para o seu eleitor e deixa suas redes sociais. Bacana. Para você, meu amigo, tenho que te dizer uma coisa. Em 2022 será um ano bem difícil, começando a partir de agosto, tá? A partir de agosto nós temos aí a troca, né, do ministro do TSE. Vamos ter um novo ministro do TSE. Isso muito me preocupa. Mas tirando esse negócio, em 2022, de um lado nós vamos ter, de um lado, Messias, de um outro lado, Barrabás. Qual a sua escolha? A minha eu já fiz. Eu prefiro Messias. Muito obrigada. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Meus queridos, minhas queridas, obrigada por nos acompanhar até agora. Conheça as redes sociais. Quais são suas redes? Todas são Daniel Ativista, no Instagram Daniel Ativista Oficial. Obrigada, meus amores. Até a semana que vem. Tenham todos uma linda semana. Obrigada, obrigada, obrigada. Toda sorte. Obrigado, obrigado.